O Fluminense tem negociações rolando com um treinador estrangeiro, crava jornalista. E, além disso, a gente tem informações sobre outros nomes que foram ventilados no Fluminense para substituir o treinador Mano Menezes, que saiu do clube após a derrota contra o Fortaleza. As notícias do Fluminense estão pegando fogo e a gente vai falar bastante sobre isso, então desde já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nada e depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Nos últimos dias, diversos nomes foram ventilados no Fluminense, afinal, o cargo de treinador do clube está vago e o Fluminense tem uma Copa do Mundo de clubes para disputar no meio do ano. Naturalmente, diversos técnicos se interessam por esse cargo, afinal, o torneio vai dar uma grande visibilidade a todos que lá estiverem. A gente tem algumas informações aqui para trazer sobre diversos nomes. Quero começar falando de uma informação trazida pelo Diogo Dantas, colunista do O Globo, falando de um nome, que divide opiniões na torcida tricolor. Uns amam, outros odeiam. Fato é que no elenco tricolor ele ainda é muito querido. De acordo com o Diogo Dantas, Fernando Diniz é o desejo entre os jogadores do Fluminense. No entanto, a diretoria não vê o Fernando Diniz como uma opção nesse momento, não deu o primeiro passo ainda, de acordo com o Diogo Dantas, e vários treinadores vêm sendo oferecidos. O Diniz trabalhou com esses caras, 22, 23, um pedaço de 2024, eles gostam muito do treinador. A gente lembra quando o Fernando Diniz foi demitido, a comoção que foi do elenco tricolor, todo mundo chateado, todo mundo muito triste com a saída do técnico, e a verdade é que eles nunca engoliram 100% ali o Mano Menezes, sentiam muita saudade, eram viúvas, digamos assim, do Fernando Diniz. No entanto, a gente sabe que a tendência, digamos assim, da diretoria tricolor é geralmente ouvir bastante o elenco, mas nesse caso é difícil que o Fluminense vá atrás do Fernando Diniz para trazê-lo de volta ainda nessa temporada. Outro nome que acaba sempre sendo cogitado quando o Fluminense troca de treinador, fica com esse cargo vago, é o do Odair Hellmann. Ele falou com o Paulo Brito, jornalista que faz a cobertura do Fluminense, e deixou bastante claro a sua situação. Antes da gente falar sobre isso, rapidinho, deixa eu só aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança, a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Alberto de Montes Altos, no Maranhão, para o Milton de Ipanema, Minas Gerais, José Wilson de Imperatriz, no Maranhão, Jesus Calhau de Cuiabá, Mato Grosso, Ed Lemos de Campo Grande, Rio de Janeiro, e para o da Mata de Petrópolis. Um abração para a galera tricolor ligada aqui na Central, convite mais do que reforçado. Se quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Combinado? Vamos falar um pouquinho então sobre a situação de Odair Hellmann. O Papito teve uma passagem pelo Fluminense no ano de 2020, uma passagem turbulenta, começou sendo muito criticado, sendo eliminado na Copa Sul-Americana, também teve aquela queda na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, mas no final das contas, eu particularmente avalio dessa maneira, o saldo foi positivo, Pegou um time bem fraco do Fluminense e construiu ali ao longo de todo o brasileiro. Claro que teve o período que o Marcão comandou na reta final depois da saída do Odair, mas conseguiu construir ali uma equipe que foi para a Copa Libertadores da América de 2021. É um cara que o Mário Bittencourt gosta, que o Paulo Angione gosta, então naturalmente, quando fica vago o cargo de treinador do Fluminense, esse nome é cogitado. Inclusive o próprio Odair, em conversa com o Paulo Brito, jornalista que faz a cobertura do Fluminense, revelou que ano passado ele quase fechou com o Flu antes do Fluminense contratar o Mano Menezes. De acordo com ele, a única coisa que ficou faltando foi ele se liberar da situação contratual que ele tinha na Arábia. Não daria tempo, e aí o Fluminense contratou o Mano Menezes, mas estava tudo certo para o novo técnico do Flu ser o Odair Hellmann. Apesar disso, você pensa, se ano passado o Fluminense foi atrás do Odair e agora ficou sem técnico de novo, vai atrás do Odair de novo. Mas não, o Odair nega essa informação. Ele falou pro Paulo Brito, que é um cara muito sincero e transparente, e que não foi procurado. Ele falou que tem essa maneira de ser, sou muito sincero e transparente, então falo mesmo, não foi procurado. E ele complementa ainda que não está disponível no mercado. O Odair tem uma situação com o clube da Arábia lá, que ele treinava, que ele não é mais o treinador do time, mas ele não assinou a rescisão com a equipe.
Então ele está meio que vinculado, por mais que ele não esteja exercendo. Então, enquanto ele não rescindir o contrato lá, ele não pode assinar com uma outra equipe, seja Fluminense ou seja qualquer uma. Então ele tem que solucionar essa situação primeiro. Ele deixou isso bem claro na declaração que deu ao Paulo Brito antes de assumir uma nova equipe. Ele fala, né, não posso sair daqui nesse momento tentando resolver a minha situação. Esse é o panorama de momento do Odair Hellmann, então não será o técnico do Fluminense para o restante de 2025. As informações que saíram nesses últimos dias era de que os dois treinadores que o Fluminense tinha como prioridade no mercado eram Dorival Júnior, recém-saído da seleção brasileira, e Renato Gaúcho, estava no Grêmio até o ano passado, desde o começo do ano, e está sem clube. Só que agora a gente tem algumas informações sobre a situação desses treinadores. O Sport TV trouxe na tarde de hoje a informação de que até o momento, né, que eles trouxeram essa informação, o Tricolor não tinha feito contato nem com o Dorival Júnior, nem com o Renato Gaúcho. Outros jornalistas que cobrem o Fluminense confirmaram essa informação. Então, apesar de, né, a informação que rola ser de que esses dois caras seriam as prioridades do Fluminense, o Fluminense não fez contato com eles. O próprio Renato Gaúcho deu uma declaração à ESPN, onde ele fala que não foi procurado, mas que está aberto a conversar caso ele receba o convite, né? Está no mercado, ele deixa bem claro que está no mercado, então conversaria com o Fluminense. Muita gente entendeu isso como uma cavada. Pô, o Renato Gaúcho está cavando uma vaga no Fluminense, afinal é um nome que sempre também é ventilado, tem o Super Mundial aí, então seria, né, o Renato Gaúcho é a cara dele querer participar desse torneio, naturalmente. Mas eu não entendi dessa maneira não, tá? Até porque o Renato já negociou abertamente nesse ano com o Santos e com o Vasco também, né? Isso aí não foi segredo para ninguém, foi falado de maneira pública e ele recusou as propostas. Acho que não caberia o Renato virar para a ESPN e falar, não recebi nenhum contato do Fluminense, olha, não precisa nem se preocupar, tá? Você pensar em me oferecer alguma coisa, nem me liga que eu não vou aceitar. Não faz sentido, o treinador não vai fazer isso, não vai falar uma coisa dessa, que é até uma maneira de respeitar o clube, vai fechar uma porta de maneira desnecessária. Então, naturalmente, ele fala, pô, se eu receber o convite, estou aberto a conversar e tudo mais, mas o Fluminense vai ter que cumprir as exigências dele, pagar o quanto ele quer receber, tem que dar as garantias que ele vai querer, que ele vai exigir para firmar esse contrato. E apesar dessa informação de Dorival e Renato Gaúcho serem as prioridades do Flu, saiu depois uma informação do Gilmar Ferreira lá do Extra, dizendo outra coisa, tá? E de acordo com ele, já tem negociação rolando do Fluminense com um treinador. Essa negociação estaria ocorrendo desde domingo e tocada pelo próprio presidente Mário Bittencourt. O Mário já está na Colômbia, em Manizales, onde o time tricolor está, né, já fez a viagem para lá porque vai jogar amanhã contra o Once Caldas, estreia da Copa Sul-Americana, mas estaria desde domingo conduzindo essas tratativas. O treinador com quem o Mário negocia seria estrangeiro, de acordo com o Gilmar Ferreira, mas esse nome é guardado às 7 chaves e não foi revelado. E naturalmente, né, quando a gente ouve essa informação, começa-se a especular muita coisa, muitos nomes são debatidos, muitos tricolores nas redes sociais pedindo e se empolgando com o nome do Luiz Castro, que teve uma passagem recentemente pelo Botafogo, estava no Al Nassr da Arábia Saudita, trabalhou com o Cristiano Ronaldo, e o Mário Bittencourt já falou bem dele publicamente, né? Já falou que não tinha nada contra treinadores estrangeiros, e falou bem do Luiz Castro. Lembro dessa declaração dele que ele cita nominalmente o Luiz Castro pelo trabalho que ele fez no Botafogo. Mas outro treinador que também foi falado aqui no Fluminense, né? A gente até falou no vídeo de mais cedo, a matéria do Lance, dizendo que o Sampaoli estava aberto a ouvir uma proposta do Fluminense, exatamente ele, né, o argentino Sampaoli. Mas a informação que o Leandro Dias, jornalista que cobre o Fluminense também, traz pra gente é de que até o momento não houve uma sondagem, uma conversa do Fluminense com o Sampaoli. O Fluminense não procurou esse treinador. Então essa negociação que o Gilmar Ferreira fala, confirmando a informação, seria com outro técnico, não seria com o Jorge Sampaoli e não seria com Dorival, Renato, com ninguém que seja brasileiro, seria um técnico estrangeiro. Agora resta a nós saber quem será esse técnico, porque eu sempre bati muito nessa tecla aqui. Naturalmente, a torcida do Fluminense sempre reclamou das declarações, né, da postura da diretoria do Fluminense de ser contrária a treinador estrangeiro. E eu também acho um equívoco você avaliar o treinador pela sua nacionalidade. Mas isso, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, não é porque o cara é gringo que ele é ruim, que ele não presta, que ele não pode treinar o Fluminense, mas também não é porque o cara é estrangeiro que ele é o
bambambam da parada, é um técnico muito bom e vai dar certo no Flu. Eu acho que a gente vai ter que analisar caso a caso, treinador a treinador, nome a nome. O Sampaoli, por exemplo, é argentino, só que ele teve uma passagem conturbada aqui no Flamengo. Até acho o Sampaoli bom técnico, mas ele tem problemas de gestão de grupo, que a gente é uma situação que a gente sabe que o Fluminense valoriza bastante, né? O bom ambiente, a família fluminense ali. Então o Sampaoli com esse perfil dele um pouco mais explosivo, vale lembrar, né? Na passagem pelo Flamengo, o preparador físico dele deu um soco no Pedro. Pra vocês terem uma noção de como é que foi a situação. O Vidal, que trabalhou com ele na seleção chilena há anos e anos e anos, quando saiu, agradeceu por estar longe do Sampaoli, chamou pro Sampaoli até de perdedor. Então assim, problemas de gestão de grupo ele teve bastante no Flamengo. No Atlético Mineiro e no Santos, o Sampaoli teve outra questão, que era justamente ir para a imprensa toda hora reclamar do elenco, pedir mais reforço, etc e tal. E aí aqui no Fluminense são duas coisas, né? Não dá para esperar uma janela em que o Fluminense contrate uma grande quantidade de jogadores, e a gente sabe que o presidente do Fluminense, a diretoria, e nesse ponto não estão errados, tá? Não são daqueles que gostam desse tipo de treinador que vai na imprensa ficar falando bastante coisa e jogando, né, o alvo para cima ali da diretoria. Então isso são situações que eu acho que tornariam um pouquinho complicadas do Sampaoli ser esse nome do Fluminense. E aí vale lembrar também, né, gente? A gente acaba pensando, quando ouve falar num treinador estrangeiro, a gente pensa muito nos técnicos que já passaram aqui, que a gente já conhece, etc e tal. Até pelas declarações que o Mário Bittencourt deu ao longo desse período como treinador do Fluminense. Mas existe sempre a possibilidade do Fluminense, enfim, decidir fazer diferente, buscar um treinador que nunca passou pelo Brasil, algum estrangeiro, enfim. Não sei qual seria o critério, né? A informação do Gilmar Ferreira é só de que há uma negociação com um técnico estrangeiro. A gente não sabe maiores detalhes. Precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Confesso para vocês que eu estou um pouco apreensivo com essa mudança, querendo saber quem que vai comandar o Flu, se a gente vai ter alguma chance de aspirar coisas grandes nesse campeonato brasileiro, nessa Sul-Americana, nessa Copa do Brasil, se a gente vai poder sonhar com um meio para cima de tabela, uma vaga na Libertadores, um título Sul-Americana, quem sabe. Tô apreensivo, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Quem você traria para ser o técnico do Flu? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.